Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 186. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia com apenas 15 minutos por dia, com o propósito de lermos ela completa. Também no final de cada áudio também tem algumas explicações, mini-estudo do que nós lemos no áudio. Hoje eu vou ler para vocês 2 Reis, capítulos 12 e 13, e 2 Crônicas, capítulo 24. Mas antes, não esqueça de seguir o Mulheres com Fé ponto oficial no Instagram e compartilhe os vídeos do YouTube e também no podcast do Spotify. Todos os áudios da leitura bíblica estão disponíveis nestas plataformas digitais. Antes de iniciarmos, vamos fazer a nossa oração. Senhor, muito obrigada pela Tua obra em nossas vidas. Obrigada por mais um dia na Tua presença. Que Teu Espírito Santo nos dê sabedoria, conhecimento e compreensão da Tua palavra, para que possamos entender a Tua vontade sobre as nossas vidas, para que possamos também compartilhar com as pessoas o que aprendermos. Usa as nossas vidas, Pai, para que nós façamos a Tua vontade. Que esse tempo que nós estamos tendo com o Senhor seja um tempo de gratidão, de relacionamento mais profundo, que possamos descobrir algo novo sobre você como nunca descobrimos antes. Fale conosco, transforme as nossas vidas para a Tua honra e Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. 2 Reis, capítulo 12. A reparação do templo. No 7º ano do reinado de Jeú, Joás começou a reinar e reinou 40 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Zíbia. Ela era de Berseba. Joás fez o que o Senhor aprova durante todos os anos em que o sacerdote Joiada o orientou. Contudo, os altares idólatras não foram derrubados. O povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. Joás ordenou aos sacerdotes: reúnam toda a prata trazida como dádiva sagrada ao templo do Senhor, a prata recolhida no recenseamento, a prata recebida de votos pessoais e a que foi trazida voluntariamente ao templo. Cada sacerdote recolhe a prata de um dos seus tesoureiros para que seja usada na reforma do templo. Contudo, no 23º ano do reinado de Joás, os sacerdotes ainda não tinham feito as reformas. Por isso o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os outros sacerdotes e lhe perguntou: por que vocês não estão fazendo as reformas do templo? Não recolham mais prata com seus tesoureiros, mas deixem-na para as reformas. Os sacerdotes concordaram em não mais receberem nenhuma prata do povo e em não serem mais os encarregados destas reformas. Então o sacerdote Joiada pegou uma caixa, fez um furo na tampa e colocou-a ao lado do altar, à direita de quem entra no templo do Senhor. Os sacerdotes que guardavam a entrada colocavam na caixa toda a prata trazida ao templo do Senhor. Sempre que havia uma grande quantidade de prata na caixa, o secretário real e o sumo sacerdote vinham, pesavam a prata trazida ao templo do Senhor e a colocavam em sacolas. Depois de pesada, entregavam a prata aos supervisores do trabalho no templo. Assim pagavam aqueles que trabalhavam no templo do Senhor: os carpinteiros e os construtores, os pedreiros e os cortadores de pedras. Também compravam madeira e pedras lavradas para os concertos a serem feitos no templo do Senhor e cobriam todas as outras despesas. A prata trazida ao templo não era utilizada na confecção de bacias de prata. Cortadores de pavio, bacias para aspersão, cornetas ou quaisquer outros utensílios de ouro ou prata para o templo do Senhor era usada como pagamento dos trabalhadores, e eles a empregavam para o reparo do templo. Não se exigia prestação de contas dos que pagavam os trabalhadores, pois agiam com honestidade. Mas a prata das ofertas pela culpa e das ofertas pelo pecado não era levada ao templo do Senhor, pois pertencia aos sacerdotes. Nesta época, Hazael, rei da Síria, atacou Gate e a conquistou. Depois decidiu atacar Jerusalém. Então Joás, rei de Judá,
apanhou todos os objetos consagrados por seus antepassados, Josafá, Jeorão e Acasias, reis de Judá, e os que ele mesmo havia consagrado, e todo o ouro encontrado no depósito do templo do Senhor e do palácio real, e enviou tudo a Azael, rei da Síria, que assim desistiu de atacar Jerusalém. Os demais acontecimentos do reinado de Joás e as suas realizações estão todos escritos no livro dos registros históricos do rei de Judá. 2 dos seus oficiais conspiraram contra ele e o assassinaram em Bet-Milo, no caminho que desce para Sila. Os oficiais que o assassinaram foram Josabade, filho de Simeate, e Jeozabade, filho de Somer. Ele morreu e foi sepultado junto aos seus antepassados na cidade de Davi, e o seu filho Amazias foi o seu sucessor. 2 Reis, capítulo 13. O reinado de Jeocás, rei de Israel. No 23º ano do reinado de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, Jeoacás, filho de Jeú, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 17 anos. Ele fez o que o Senhor reprova, seguindo os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer, e não se afastou deles. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E por longo tempo ele os manteve sob o poder de Azael, rei da Síria, e de seu filho Ben-Hadad. Então Jeocás buscou o favor do Senhor, e este o atendeu, pois viu quanto o rei da Síria oprimia Israel. O Senhor providenciou um libertador para Israel, que escapou do poder da Síria. Assim, os israelitas moraram em suas casas como anteriormente, mas continuaram a praticar os pecados que a dinastia de Jeroboão havia levado Israel a cometer, permanecendo neles. Inclusive, o poste sagrado permanecia em pé em Samaria. De todo o exército de Jeoacás, só restaram 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10.000 soldados de infantaria, pois o rei da Síria havia destruído a maior parte, reduzindo-a a pó. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoacás, os seus atos e tudo o que ele realizou, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Jeoacás descansou com seus antepassados e foi sepultado em Samaria. Seu filho Jeoás foi o seu sucessor. O reinado de Jeoás, rei de Israel. No 37º ano do reinado de Joás, rei de Judá, Jeoás, filho de Jeoacás, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 16 anos. Ele fez o que o Senhor reprova e não se desviou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, levar Israel a cometer. Antes permaneceu neles. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoás, os seus atos e as suas realizações, inclusive sua guerra contra Amazias, rei de Judá, estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Israel. Jeoás descansou com seus antepassados e Jeroboão o sucedeu no trono. Jeoás foi sepultado com os reis de Israel em Samaria. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então, Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pega o arco em suas mãos, disse o rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse: abra a janela que dá para o leste e atire. O rei o fez, e Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os amareus em Afeque. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Assim iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a vencerá somente 3 vezes. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, tropas moabitas costumavam entrar no país a cada primavera. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas. Então, jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou.
Hazael, rei da Síria, oprimiu os israelitas durante todo o reinado de Jeoacás, mas o Senhor foi bondoso para com eles, teve compaixão e mostrou preocupação por eles, por causa da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Até hoje, ele não se dispôs a destruí-los ou a eliminá-los de sua presença. E Hazael, rei da Síria, morreu, e o seu filho Ben-Hadad foi o seu sucessor. Então Jeoás, filho de Jeoacás, conquistou de Ben-Hadad, filho de Hazael, as cidades que em combate Hazael havia tomado de seu pai Jeoacás. 3 vezes Jeoás o venceu, e assim reconquistou aquelas cidades israelitas. 2 Crônicas, capítulo 24. As reformas de Joás no templo. Joás tinha 7 anos de idade quando se tornou rei e reinou 40 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Zíbia, ela era de Berseba. Joás fez o que o Senhor aprova enquanto viveu o sacerdote Joiada. Este escolheu Joás 2 mulheres e ele teve filhos e filhas. Algum tempo depois, Joás decidiu fazer reparos no templo do Senhor. Ele reuniu os sacerdotes e os levitas e lhes disse: vão às cidades de Judá e recolham o imposto devido anualmente por todo Israel, para fazer reparos no templo do seu Deus. Vão agora mesmo. Os levitas, porém, não agiram imediatamente. Por isso o rei convocou Joiada, o sumo sacerdote, e lhe perguntou: por que você não exigiu que os levitas trouxessem de Judá e de Jerusalém o imposto determinado por Moisés, servo do Senhor, e pela Assembleia de Israel para a tenda da Arca da Aliança? De fato, Atalia, aquela mulher ímpia, e os seus ímpios tinham arrombado o templo de Deus e tinham até usado seus objetos sagrados para cultuar os Balaíns. Então, por ordem do rei, fizeram uma caixa e a colocaram do lado de fora, à entrada do templo do Senhor. Fez a seguir uma proclamação em Judá e em Jerusalém para que trouxessem ao Senhor o imposto que Moisés, servo de Deus, havia exigido de Israel no deserto. Todos os líderes e todo o povo trouxeram com alegria as suas contribuições, colocando-as na caixa até enchê-la. Sempre que os levitas levavam a caixa até os supervisores do rei, estes viam que havia muita prata. O secretário real e o oficial do sumo sacerdote esvaziavam-na e a levavam de volta. Fazendo isso regularmente, ajuntaram uma grande quantidade de prata. O rei e Joiada entregavam essa prata aos homens que executavam os trabalhos necessários no templo do Senhor. Eles contratavam pedreiros, carpinteiros e também operários que trabalhavam em ferro e em bronze para restaurarem o templo do Senhor. Os homens encarregados do trabalho eram diligentes, o que garantiu o progresso da obra de reforma. Eles reconstruíram o templo de Deus de acordo com o modelo original e reforçaram. Quando terminaram, trouxeram o restante da prata ao rei e à joiada, e com ela foram feitos utensílios para o templo do Senhor, utensílios para o serviço e para os holocaustos, além de tigelas e outros objetos de ouro e de prata. Enquanto Joiada viveu, holocaustos foram apresentados continuamente no templo do Senhor. Joiada morreu com idade avançada, com 130 anos, foi sepultado com os reis da cidade de Davi, em atenção ao bem que havia feito em Israel em favor de Deus e do seu templo. A impiedade de Joás. Depois da morte de Joiada, os líderes de Judá foram falar com o rei e lhe prestaram reverência, e ele aceitou o que disseram. Então abandonaram o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados, e prestaram culto aos postes sagrados e aos ídolos. Por culpa deles, a ira de Deus veio sobre Judá e Jerusalém. Embora o Senhor tivesse enviado profetas ao povo para trazê-los de volta para ele, e os profetas tivessem testemunhado contra eles, o povo não quis ouvi-los. Então o Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Ele se colocou diante do povo e disse: isto é o que Deus diz. Por que vocês desobedecem aos mandamentos do Senhor? Vocês não prosperarão. Já que abandonaram o Senhor, ele os abandonará. Mas alguns conspiraram contra ele e, por ordem do rei, apedrejaram-no até a morte no pátio do templo do Senhor. O rei Joás não levou em conta que Joiada, pai de Zacarias, tinha sido bondoso com ele e matou o seu filho. Este, ao morrer, exclamou: veja isto, o Senhor, e faça justiça.
Na virada do ano, o exército arameu marchou contra Joás, invadiu Judá e Jerusalém, matou todos os líderes do povo e enviou para Damasco ao seu rei tudo o que saqueou. Embora o exército arameu fosse pequeno, o Senhor entregou nas mãos dele um exército muito maior, por Judá ter abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Assim o juízo foi executado sobre Joás. Quando os arameus foram embora, deixaram Joás seriamente ferido. Seus oficiais conspiraram contra ele, porque ele tinha assassinado o filho do sacerdote, Joiada, e o mataram em sua cama. Assim, ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Os que conspiraram contra ele foram Zabade, filho do amonita Simeate, e Jeozababe, filho da moabita Sinrite. Quanto a seus filhos, as muitas profecias a seu respeito e ao relato da restauração do templo de Deus, tudo está escrito nas anotações dos livros dos reis, e seu filho Amazias foi o seu sucessor. Bom, 2 Reis capítulo 12 apresenta uma das histórias mais contrastantes do reino de Judá. De um lado, vemos a continuidade de uma liderança temente a Deus, com o jovem rei Joás, sendo orientado pelo sacerdote Joiada. Do outro, vemos a fraqueza humana, a corrupção do culto, a decadência espiritual e um fim trágico. Este capítulo, mesmo após um início promissor, revela o que acontece quando alguém perde o temor do Senhor e passa a confiar em alianças humanas. Joás começou bem. Era um menino que havia sido escondido no templo para não ser morto por Atalia. Ele foi coroado com o povo gritando, "Viva o rei!" Mas com o tempo a sua fé se diluiu. Esse capítulo registra tanto o seu zelo inicial pela casa do Senhor, quanto sua decadência espiritual posterior. Ao ler esse trecho, nós somos confrontados com uma pergunta: como é possível alguém começar tão bem e terminar tão de forma trágica? Joás reinou em Judá por 40 anos. Era um rei do Reino do Sul, neto de Acabe por parte de mãe, mas descendente da linhagem de Davi. Seu reinado começou com o apoio popular, graças à coragem do sacerdote Joiada e a sua esposa, que o esconderam por 6 anos do massacre de Atalia. O povo de Judá ainda oferecia sacrifício nos altares idólatras, mesmo com o templo sendo reformado. Isso indica que a fé da nação estava dividida, uma religiosidade aparente, mas com raízes de idolatria ainda vivas. Este contexto mistura restauração e contradição. Joás queria reformar o templo, mas não confrontou os pecados mais profundos da nação. Joás teve uma boa iniciativa: restaurar a casa de Deus. Ele ordenou que os recursos recolhidos, como as ofertas de recenseamento, votos e ofertas voluntárias, fossem usados na reforma. Era uma tentativa legítima de reconstruir o que havia sido destruído pela idolatria. Porém, o plano não funcionou como esperado. Mesmo após 23 anos de reinado, os reparos não haviam sido feitos. Isso sugere que os sacerdotes estavam retendo os recursos ou usando-os para outras finalidades. O rei, então, instituiu uma nova forma de arrecadação e repassou a responsabilidade para outros homens, afastando os sacerdotes da administração direta do dinheiro. Isso mostra discernimento administrativo. Joás percebeu que o zelo espiritual não bastava, era preciso integridade prática. A solução foi simples e eficiente. Uma caixa com um furo no topo, colocada perto do altar. O povo depositava ali suas ofertas e a arrecadação era monitorada, tanto pelo secretário real quanto pelo sumo sacerdote. Essa combinação de controle espiritual e civil promovia transparência. O dinheiro recolhido era entregue diretamente aos supervisores da obra, que pagavam os trabalhadores. O texto afirma que não se exigia prestação de contas, pois agiam com honestidade. Esse detalhe é precioso. Num tempo de corrupção, havia homens íntegros.
No entanto, a prata das ofertas pelo pecado e pela culpa não era usada na obra, mas ficava com os sacerdotes. Isso demonstra uma separação clara entre o sustento dos levitas e a administração da reforma. Essa seção nos ensina que zelo espiritual precisa ser acompanhado por boa administração. Deus não quer só boas intenções, Ele quer fidelidade no uso dos recursos que nos confia. A segunda metade do capítulo muda drasticamente o tom. Hazael, rei da Síria, havia vencido Israel no norte e avançou para o sul. Depois de conquistar Gate, ameaçou Jerusalém. Joás, em vez de buscar a Deus, fez um acordo político. Ele entregou todo o ouro do templo e do palácio a Hazael para evitar a invasão. Essa atitude revela o declínio espiritual de Joás. Ele que começou reformando a casa de Deus, agora a saqueia para garantir segurança. Segundo a Segunda Crônicas 24, que nós lemos também neste áudio, esse ataque foi um juízo de Deus, por causa da apostasia de Joás após a morte de Joiada. Joás usou os tesouros consagrados a Deus como moeda de suborno. Isso mostra como a perda da fé resulta em perda de discernimento. Ele confiou mais nas riquezas do que no Senhor. O fim do reinado de Joás é sombrio. Depois de ser gravemente ferido pelos arameus, ele foi assassinado em sua cama por 2 de seus oficiais. Segundo Crônicas 24, que nós lemos também aqui nesse áudio, esses oficiais agiram motivados pela morte de Zacarias, filho de Joiada. Joás havia ordenado o apedrejamento do profeta que o advertia. Aquele que começou o seu reinado no templo, restaurando a adoração ao Senhor, terminou em assassinato, fora dos túmulos reais, sem honra. Foi um fim indigno para quem havia sido tão promissor. Esta história nos lembra que uma boa origem não garante um bom fim. A fidelidade precisa ser mantida até o último dia. 2 Reis capítulo 13 é um capítulo que revela a tensão entre a disciplina e a misericórdia de Deus. Vemos reis que persistem na idolatria, um povo oprimido, um profeta prestes a morrer e ainda assim promessas que se cumprem. Mesmo quando a liderança falha, Deus continua sendo fiel à sua aliança com o povo. Ao ler esse capítulo, percebemos como a graça de Deus pode brilhar, mesmo em tempos de decadência espiritual. É um lembrete de que Deus não se esqueceu do que prometeu, mesmo quando nós nos afastamos dele. Estamos nesse capítulo no Reino do Norte, Israel, durante o 8º século a.C. Jeoacás, filho de Jeú, assume o trono em Samaria, no 23º ano de Joás, rei de Judá. Seu reinado dura 17 anos, mas ao invés de corrigir os erros do passado, ele continua seguindo os pecados de Jeroboão, assim como os outros reis antes dele. O cenário político era delicado. A Síria, sobre Hazael e depois Ben-Hadad III, dominava militarmente Israel. A opressão era severa. O povo vivia acuado e sem força para reagir. Ainda assim, mesmo com um rei que seguia o caminho da idolatria, Jeoacás busca o favor de Deus e o Senhor o ouve. Nesse período, a voz profética ainda estava presente. Eliseu, embora envelhecido e doente, ainda era reconhecido como a verdadeira força de Israel, como veremos mais adiante. Em meio à idolatria e à fraqueza militar, Deus continua operando, não por merecimento, mas por misericórdia. A primeira parte do capítulo apresenta 2 reis que governam em sequência, Jeoacás e o seu filho Jeoás. Jeoacás faz o que o Senhor reprova, seguindo os pecados de Jeroboão. Como consequência, o povo sofre nas mãos dos sírios, como também havia sofrido anteriormente. Mas algo surpreendente acontece. Jeoacás buscou o favor do Senhor e este o ouviu. Mesmo no contexto de idolatria, Deus responde ao clamor. Isso mostra que o arrependimento sincero, mesmo que momentâneo, ainda tem valor diante de Deus. A libertação vem de forma indireta. Contudo,
Este alívio não levou à mudança espiritual, mas continuaram a praticar os pecados. Inclusive, a coluna sagrada permanecia em pé em Samaria. A idolatria estava entranhada na cultura. A coluna de Aserá era um símbolo do culto à deusa cananeia Aserá, de Baal. Já Jeoás, filho de Jeoacás, reina 16 anos e segue pelo mesmo caminho de pecado. Estou aqui, gente, no lado de fora. Vocês estão ouvindo a chuva? Pois é, estou aqui com um fundo de chuva de verdade. Mas tá bom, vamos continuar. Jeoás, filho de Jeoacás, reina 16 anos e segue pelo caminho de pecado. Ainda assim, sua relação com Eliseu mostra nuances de temor a Deus, um contraste intrigante. Esses relatos revelam algo profundo. Líderes que falham, mas ainda assim fazem parte dos planos de Deus. Deus pode agir em meio ao caos, não porque aprovou o pecado, mas porque é fiel ao que prometeu, como vimos também em 2 Reis, capítulo 3, quando Deus deu vitória mesmo aos reis injustos. Bom, continuando esse capítulo, Eliseu está à beira da morte. Jeoás vai até ele e chora. As palavras do rei mostram reverência. Meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. Aquela expressão carrega peso. Foi a mesma usada por Eliseu quando Elias foi levado ao céu. Mostra que o verdadeiro poder de Israel não estava em cavalos ou exércitos, mas na presença de Deus, representada por seus profetas. Eliseu então realiza um ato simbólico, ordena ao rei que pegue um arco e flechas, atire pela janela voltada ao oriente e depois golpeie o chão. A primeira flecha representava a vitória do Senhor sobre os sírios em Afeque, mas o rei só golpeia o chão 3 vezes e para. Eliseu se ira. Você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. O problema não era a técnica, mas a falta de fé. Jeoás não ousou crer que Deus poderia dar uma vitória completa. Como resultado, venceria apenas 3 vezes e não destruiria totalmente os sírios. Após isso, Eliseu morre, mas até depois de morto, Deus o usa. Um cadáver jogado sobre seus ossos revive. O poder de Deus permanece além da morte. Isso é uma poderosa mensagem, mesmo quando tudo parece que está acabado. Deus ainda tem algo a fazer. Esse milagre ecoa o que vimos com Pedro em Atos 9, ao ressuscitar Dorcas, mostrando que Deus continua usando seus servos para dar vida. Depois da morte de Eliseu, o rei Hazael morre também, e o seu filho Ben-Hadad assume o trono da Síria. Jeoás então entra em batalha contra ele e o derrota 3 vezes, como Eliseu havia profetizado. Jeoás reconquistou as cidades que Jeoacás havia perdido. O cumprimento exato da profecia revela mais uma vez a fidelidade de Deus. Mesmo com um rei que não era piedoso, Deus cumpre sua palavra por causa da sua aliança com os patriarcas. O Senhor foi bondoso para com eles, por causa da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. A aliança ainda sustentava Israel, mesmo quando o povo não fazia por merecer. Em 2 Crônicas 24, somos apresentados a uma passagem significativa da história do Antigo Testamento, que relata o reinado de Joás, também conhecido como Jeoás, o filho do sacerdote Joiada. Nós já vimos alguns pontos dessa história em 2 Reis, mas é bom a gente relembrar alguns pontos importantes e será adicionado outras informações que não estavam em 2 Reis. A história começa com Joás assumindo o trono de Judá em uma idade muito jovem, apenas 7 anos. Durante os primeiros anos do seu reinado, ele é orientado e aconselhado por Joiada, o sacerdote que desempenha um papel crucial em proteger a linhagem real. Uma das ações mais notáveis de Joás é a restauração do templo do Senhor, que estava em um estado de deterioração devido à negligência e ao abandono. Sob a liderança de Joiada, o povo judá contribui generosamente para a restauração do templo e o culto ao Senhor é renovado com grande entusiasmo. No entanto, após a morte de Joiada, Joás se afasta do caminho do Senhor e permite a adoração de ídolos.
Esse capítulo 24 nos fornece uma visão profunda dos desafios e triunfos da liderança de Joás, bem como das consequências da apostasia e do afastamento de Deus. Ele nos ensina lições importantes sobre a importância da fidelidade a Deus e da responsabilidade de liderança. Essa passagem serve como lembrete da necessidade de permanecermos fiéis aos princípios e valores que Deus nos ensinou. Amém? Foi um breve resumo para mostrar como é que foi o início, o meio e o fim do reinado de Joás e para mostrar como que o nosso Deus, ele age quando nós temos um arrependimento sincero. Que Deus continue falando aos nossos corações e nos transformando cada vez que nós lemos a sua palavra. Te encontro no próximo áudio. Tchau, tchau.